Você já se perguntou se realmente tem o Espírito Santo? Não se trata de emoção no culto, nem de saber versículos de cor. A verdadeira presença do Espírito Santo vai muito além disso. Ela transforma, convence, santifica, inquieta e consola. E a verdade é que muitos que se dizem crentes e nunca o conheceram de fato, vão à igreja, falam em nome de Deus, mas vivem como se ele não morasse dentro deles. A alma parece cheia, mas está vazia. Neste vídeo, você vai descobrir 7 sinais espirituais claros de que alguém nunca conheceu o Espírito Santo, mesmo frequentando igrejas, orando ou até pregando. E talvez o mais comum desses sinais esteja presente na sua vida hoje. Essa não é uma mensagem para condenar, mas para despertar, porque há muitos corações que estão no caminho da fé, mas ainda não fizeram o encontro verdadeiro com o Consolador. E sem Ele, não há vida cristã. Há apenas esforço humano, seco, cansado, repetitivo. Se em algum momento você já se perguntou, será que o Espírito Santo está em mim? Este vídeo é para você. Fique até o final, porque o último sinal é o mais ignorado e o mais perigoso. Talvez você nunca tenha percebido, mas ele pode estar operando silenciosamente na sua vida. E reconhecer isso pode ser a chave para uma transformação profunda. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Aqui, cada história revela aquilo que o mundo esqueceu, mas o céu ainda quer lembrar. Se essa busca por Deus move sua alma, inscreva-se agora e ative as notificações. Você pode conhecer toda a doutrina, pode ter sido batizado, ter recebido a imposição das mãos, ter crescido na igreja. Mas se o seu coração não conhece o arrependimento, é sinal de que o Espírito Santo nunca encontrou morada em você. Não estamos falando de remorso, aquele sentimento de culpa que passa depois de algumas horas. Estamos falando de arrependimento verdadeiro, profundo, que parte da alma e leva à mudança. O Espírito Santo, quando entra, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. E esse convencimento é como uma luz acesa dentro da consciência. Ele revela o que você tentou esconder até de si mesmo. O primeiro sinal de que alguém nunca conheceu o Espírito Santo é que essa pessoa não sente dor pelos seus próprios pecados. Pode até saber que errou, mas justifica, racionaliza, compara-se com outros ou simplesmente ignora. Um coração que não se quebranta diante do mal que cometeu é um coração que ainda não foi tocado pela santidade de Deus. Porque quando o Espírito habita em nós, não conseguimos conviver com o pecado em paz. A alma inquieta-se, a oração trava, o louvor esfria, a palavra parece distante e tudo isso é Deus dizendo, volta, eu ainda estou aqui. Quantas pessoas você conhece que vivem uma fé aparentemente forte, mas nunca se emocionaram diante da cruz? Nunca se ajoelharam em lágrimas dizendo, Senhor, tem piedade de mim? O Espírito Santo nos leva ao arrependimento, não para nos humilhar, mas para nos libertar. Ele nos mostra a sujeira da alma, para depois lavar com misericórdia. É por isso que os santos choravam tanto. Não era tristeza do mundo, era a alegria de quem sentia o peso do perdão. São Pedro, depois de negar Jesus, saiu e chorou amargamente. Não foi um choro de desespero, mas de reencontro. Se você não sente mais dor pelos seus pecados, se já se acostumou com o erro, se ora, canta e serve sem jamais se quebrantar, talvez o Espírito Santo ainda esteja batendo à porta do seu coração, esperando que você abra de verdade. Não é falta de religiosidade, é falta de rendição. O Espírito não entra em corações trancados com orgulho ou endurecidos pela rotina. Ele entra quando há humildade, confissão, verdade. E quando ele entra, até o pecado mais antigo se torna um altar de misericórdia. Esse é o primeiro sinal.
e talvez o mais silencioso. Porque a ausência de arrependimento não faz barulho, mas afasta, esfria, endurece, e um coração endurecido não reconhece mais a própria sede. Examine-se, pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que chorei diante de Deus, não por dor, mas por amor? Talvez seja a hora de voltar ao início, voltar à cruz, voltar ao Espírito. Há um tipo de fé que fala muito, mas muda pouco. Uma fé que conhece a Bíblia, mas não vive a palavra. Uma fé que impressiona com frases bonitas, mas não edifica ninguém ao redor. Essa é a fé que não transforma, e é o segundo sinal claro de que alguém nunca conheceu o Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus não entra em uma alma para deixá-la igual. Ele entra para reconstruir, para moldar, para queimar o que é velho e fazer nascer o que é eterno. E onde o Espírito habita, algo sempre muda. O Evangelho não é apenas uma mensagem para ouvir, é uma vida a ser vivida. Jesus não veio apenas para perdoar pecados, mas para fazer de nós novas criaturas. E esse novo nascimento só acontece pela ação do Espírito Santo. Ele nos conduz da morte para a vida, do orgulho para a humildade, do egoísmo para o amor. E se a sua fé não tem produzido nenhuma transformação real, se você é o mesmo ano após ano, com os mesmos vícios, os mesmos rancores, as mesmas desculpas, então é possível que o Espírito ainda não tenha encontrado liberdade em você. Porque onde ele está, a conversão verdadeira. Não se engane, conhecer doutrina não é o mesmo que conhecer o Espírito. Participar de cultos, congressos ou ministérios não é garantia de transformação. A prova mais clara da presença do Espírito é uma vida que pouco a pouco vai se parecendo com Cristo, mesmo com lutas, mesmo com quedas. O crente cheio do Espírito carrega marcas de mudança. É mais paciente, mais manso, mais generoso, mais puro. O Espírito Santo não nos torna perfeitos de uma vez, mas nos empurra constantemente para mais perto de Deus. E se esse impulso não existe, é porque algo está faltando. Existem pessoas que aprenderam a falar como crentes, mas nunca aprenderam a viver como filhos. Elas sabem como se portar, o que dizer, como parecer espirituais, mas no fundo estão distantes da presença real de Deus. E isso acontece porque sem o Espírito Santo a fé vira apenas um hábito religioso, uma prática vazia, um teatro espiritual. Mas Deus não se impressiona com aparência, Ele sonda o coração. E o que Ele procura é um coração disposto a ser transformado. Um coração que diga: Senhor, muda o que eu não consigo mudar sozinho. Se você já percebeu que sua fé está estagnada, que sua vida espiritual parou no tempo, talvez este seja o chamado do Espírito para um recomeço. Não adianta parecer crente por fora, se o coração continua resistente por dentro. A verdadeira fé produz frutos. Ela transforma pensamento, linguagem, relações, escolhas. E essa transformação não vem da força humana, vem do Espírito. Ele é quem realiza em nós aquilo que não conseguimos fazer sozinhos. Examine sua fé. Ela tem transformado sua vida ou apenas te mantido ocupado? Porque a fé que não transforma é uma fé sem fogo. E onde não há fogo, o Espírito ainda não ardeu. Muitos oram, mas poucos são íntimos de Deus. Há uma oração que preenche minutos e outra que rasga o céu. Uma que repete palavras e outra que derrama a alma. O terceiro sinal de que alguém nunca conheceu o Espírito Santo é a oração sem intimidade. Aquela que soa bonita aos ouvidos humanos, mas vazia aos ouvidos do céu. O Espírito Santo é quem nos ensina a orar. Ele é o elo entre o nosso clamor e o coração do Pai. E quando ele não está presente, a oração vira monólogo, ritual, ruído. A oração que nasce do Espírito é diferente.
Ela não depende de ambiente, de palavras decoradas, de frases ensaiadas. Ela nasce do silêncio e da verdade interior. É como uma respiração da alma. Quando o Espírito Santo habita em nós, até um suspiro se torna intercessão. Como diz a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Onde não há gemido da alma, talvez ainda não haja presença do Espírito. Muitos confundem oração com quantidade, com volume, com fórmulas. Mas Deus não procura orações longas. Ele procura orações verdadeiras. É possível passar horas em oração sem dizer nada que toque o céu. E é possível, com uma frase sincera, atrair a glória de Deus. Quando o Espírito Santo habita em alguém, essa pessoa sente saudade de Deus, tem desejo de estar com Ele. Fica incomodada quando passa o dia sem orar, e quando ora, sente que foi escutada. Mesmo que não ouça nada, sente paz. Mesmo sem resposta, sente consolo. Isso é intimidade. O crente que não conhece o Espírito Santo, ora por obrigação. Ora porque disseram que é necessário. Mas sua alma permanece inquieta. A oração termina e nada muda, nem por dentro nem por fora. Essa é uma oração vazia de presença. Ela não aquece, não ilumina, não conduz. É como falar com uma parede, não por culpa de Deus, mas por falta de entrega. Porque o Espírito Santo não força a entrada. Ele espera um coração que se desnude, que se renda, que diga: "Fala, Senhor, teu servo escuta." Se sua oração tem sido seca, fria, repetitiva, talvez seja a hora de abrir espaço para o Espírito orar em você. Não há método para isso. Há entrega, há silêncio, há escuta. Muitos querem falar com Deus, mas não querem ouvir Deus. E o Espírito Santo é o sopro que torna a oração um diálogo, uma troca viva entre Criador e criatura. Quando ele se manifesta, a oração deixa de ser obrigação e se torna comunhão. Examine sua vida de oração. Ela te aproxima ou te afasta? Te acalma ou te inquieta? Produz fruto ou apenas cansaço? Porque onde não há intimidade, ainda não houve encontro. E sem encontro, a alma continua órfã. Poucos falam disso. Mas a ausência de amor pela santidade é um dos sinais mais claros de que o Espírito Santo ainda não encontrou espaço verdadeiro em uma vida. Santidade não é perfeição, é separação. É a decisão diária de se afastar do pecado não por medo, mas por amor. É caminhar na contramão do mundo, mesmo quando ninguém está olhando. E quem conhece o Espírito começa a desejar isso ainda que tropece. Já quem nunca o conheceu, despreza. Ou pior, relativiza, zomba, chama de exagero aquilo que os santos chamavam de vontade de Deus. O Espírito Santo é o Espírito da santidade. Ele não habita em templos impuros, e o templo agora somos nós. Por isso, quando ele entra, começa a purificar tudo: pensamentos, desejos, hábitos, palavras. Ele convence, ele corrige, ele incomoda. E se alguém consegue viver uma vida de impureza, mentira, vaidade, rancor, sem sentir nada, é porque esse alguém ainda não foi visitado pela santidade divina. Quem tem o Espírito não se acomoda no erro. Mesmo em queda, sente vergonha. Mesmo em tentação, sente combate. Porque a luz não convive com a escuridão. Vivemos uma geração que banalizou o sagrado, que se acostumou com uma fé sem exigências, um Cristo sem cruz, uma graça sem transformação. Muitos querem o Espírito Santo, mas não querem mudar. Querem poder, mas não querem pureza. Querem dons, mas rejeitam o caráter. E isso é um engano perigoso. Porque o Espírito de Deus não é um acessório espiritual. Ele é fogo. E quem o recebe não sai ileso. O que era superficial, ele aprofunda. O que era mentira, ele revela. O que era orgulho, ele quebra.
Quem não ama a santidade, não ama o Espírito, e não se trata de moralismo. A santidade não é uma lista de regras externas, é uma fome por Deus que muda tudo ao redor. Quando você ama alguém, naturalmente quer agradar essa pessoa. Com Deus é igual. O Espírito nos faz desejar aquilo que antes era pesado. Ele nos faz enxergar o pecado como veneno e não como prazer. E mesmo quando caímos, Ele nos levanta com firmeza e doçura, como quem diz, você foi feito para mais. Se você percebe que sua alma tem se distanciado da santidade, que já não sente mais incômodo com coisas que antes o faziam chorar, pare. O Espírito talvez esteja em silêncio, esperando que você volte a escutá-lo. Santidade não é só para monges ou santos canonizados, é para todo aquele que quer ver a Deus. Como disse o próprio Senhor, sede santos, porque eu sou santo. Levítico, capítulo 11, versículo 44. O Espírito nos prepara para esse encontro. Examine sua caminhada. Você tem amado a santidade ou apenas evitado o pecado por medo de consequências? Porque onde há desprezo pelo sagrado, o Espírito ainda não foi verdadeiramente acolhido. Nem todo zelo é sinal de santidade, nem toda ousadia espiritual vem do Espírito. Há uma armadilha sutil que tem enganado até os mais religiosos, o orgulho disfarçado de fé. Esse é o quinto sinal de que alguém, mesmo conhecendo as Escrituras, talvez nunca tenha conhecido o Espírito Santo. Porque onde o Espírito habita, há humildade, há espaço para o outro, há reverência diante do mistério de Deus. Já o orgulho espiritual é barulhento, autossuficiente, cheio de certezas, mas vazio de compaixão. É fácil se esconder atrás de discursos espirituais, falar bonito, citar versículos, impressionar com orações longas ou argumentos teológicos. Mas se por trás de tudo isso existe um coração que não aceita correção, que despreza os fracos, que se sente superior aos outros por saber mais, então o Espírito Santo ainda não encontrou espaço ali. O Espírito não habita em corações soberbos. Ele desce sobre os humildes, ele unge os pequenos, ele se revela aos simples. Como disse Jesus, graças te dou, Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Mateus capítulo 11, versículo 25. Muitos pregam com convicção, mas não ouvem mais ninguém. Ministram com autoridade, mas não dobram os joelhos em silêncio. Estão tão certos de estarem certos que o Espírito já não os incomoda, porque já não há escuta. O orgulho espiritual é perigoso porque se mascara de luz. Ele é capaz de usar a verdade para ferir, de usar a Bíblia para se exaltar, de usar a oração para impressionar. Mas onde há soberba, o Espírito se retira, porque ele não compartilha o altar com o ego. Quando o Espírito Santo age, ele nos dá discernimento, mas também nos dá compaixão. Ele nos mostra os erros dos outros, mas antes nos mostra os nossos. Ele nos conduz à verdade, mas sem arrogância. Ele nos forma em autoridade, mas sem vaidade. Quem é cheio do Espírito pode até corrigir, exortar, ensinar, mas sempre com lágrimas nos olhos, sempre com temor, sempre com humildade. Porque quem conhece o Espírito sabe que tudo o que tem veio da graça. Se você percebe que se irrita com facilidade ao ser contrariado, que julga com dureza os que caem, que tem dificuldade de ouvir conselhos, talvez o Espírito esteja te chamando a um exame mais profundo. O orgulho espiritual endurece o coração, fecha os ouvidos, apaga o fogo. E aos poucos, mesmo mantendo todas as práticas externas, a alma se torna árida. Só a humildade atrai o Espírito. Só a verdade quebranta o céu. Examine sua fé. Ela te faz mais parecido com Cristo ou apenas mais conhecedor de doutrina? Porque o verdadeiro sinal de que o Espírito Santo habita em alguém
é quando até as palavras mais duras são ditas com amor, e até os dons mais poderosos se dobram diante da cruz. Há uma árvore que parece viva, mas não dá fruto. Suas folhas são verdes, sua aparência é bela, mas seu interior está estéril. Assim é a vida do crente que nunca conheceu o Espírito Santo. Ele pode parecer cheio de fé, mas não há frutos visíveis da presença de Deus. Esse é o sexto sinal, e um dos mais evidentes. Jesus foi claro: pelos frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 20. E os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, não se produzem com esforço humano. São evidências silenciosas da presença divina dentro de nós. A ausência desses frutos revela uma fé que não gerou transformação. É possível estar anos dentro da igreja e ainda assim ser impaciente, rancoroso, impuro, impulsivo. Quando o Espírito Santo habita em alguém, ele começa a frutificar no tempo certo. Ele limpa, poda, corrige, rega a alma que o acolhe com sinceridade. Começa a mudar por dentro. As reações se tornam mais brandas, o olhar mais misericordioso, o coração mais disposto a perdoar. Não é perfeição, é frutificação. E quem não dá frutos aos poucos se torna só aparência, só fachada, só rito. E então chegamos ao sétimo sinal, talvez o mais comum e o mais ignorado: a fuga da cruz. Porque onde o Espírito habita, há coragem para sofrer por amor, mas onde ele não está, há sempre uma desculpa para fugir do sacrifício. Muitos querem o conforto do Evangelho, mas rejeitam seu peso. Querem a glória da ressurreição, mas não suportam a dor do Calvário. Mas o Cristo que enviou o Espírito é o mesmo que carregou uma cruz, e quem é guiado por esse Espírito não teme as feridas da entrega. Fugir da cruz é sinal de que o Espírito ainda não moldou o coração, porque onde ele reina, há disposição para amar mesmo sendo rejeitado, servir mesmo sendo ignorado, perdoar mesmo sendo ferido. A cruz não é castigo, é escola. E quem vive cheio do Espírito não foge dela. Ele a carrega em silêncio, com fé. E no meio da dor, encontra consolo. No meio da renúncia, encontra sentido. No meio do sofrimento, encontra presença. Se a sua vida espiritual parece estéril, sem fruto, sem entrega, sem cruz, talvez o Espírito Santo ainda não tenha sido acolhido como ele deseja. Talvez ainda haja resistência, talvez ainda haja medo, mas ele está à porta. Ele quer entrar, ele quer frutificar em você, ele quer te dar força para carregar a cruz e graça para não largá-la. Examine sua caminhada. Você tem dado frutos ou vive apenas da aparência de fé? Você abraça a cruz ou foge dela sempre que ela se aproxima? Porque esses dois sinais, juntos, revelam mais do que comportamento. Revelam-se a vida do Espírito, ou apenas o som vazio de uma religiosidade sem raiz. Você chegou até aqui, e isso não é por acaso. Talvez enquanto ouvia esses 7 sinais, algo dentro de você começou a se mover. Uma lembrança, uma inquietação, uma lágrima contida. Pode ser que você tenha se identificado com um ou com todos, mas isso não é motivo para medo. É motivo para esperança, porque só sente ausência quem foi feito para a presença, e só reconhece a falta quem está sendo chamado de volta. Se em algum momento deste vídeo o seu coração ardeu, foi o Espírito Santo dizendo: eu estou aqui e ainda quero morar em você. O Espírito Santo não se impõe, ele espera, ele sussurra, ele chama com ternura, ele não invade. Ele entra quando é convidado, e quando entra, ele não transforma tudo de uma vez, mas começa um trabalho silencioso, paciente, divino. Ele reacende a fé, limpa as feridas, quebra os ídolos, ilumina as trevas. Ele mostra quem você realmente é.
e quem você foi criado para ser. E o mais belo, ele nunca chega tarde demais. O tempo do Espírito é o agora, não o de ontem, não o de amanhã. É o hoje, se hoje você ouvir a sua voz. Talvez você tenha vivido anos dentro da igreja, mas ainda não teve um encontro pessoal com o Espírito de Deus. Talvez tenha se acostumado a parecer crente, sem jamais ter sido cheio do céu. Mas esse vídeo é mais que informação. Ele é um chamado, um toque, uma convocação interior. Porque não há vida cristã sem o Espírito Santo. Sem ele, tudo se torna esforço, ritual, aparência. Com ele, tudo ganha sentido, até o silêncio, até a dor, até a cruz. E se hoje você deseja esse encontro verdadeiro, não espere o culto de domingo, não espere alguém impor as mãos. Feche os olhos agora, fale com Deus com suas próprias palavras, peça ao Espírito que venha, que quebre as resistências, que acenda a chama, que te conduza de volta à casa do Pai. Porque a vida no Espírito não é para alguns escolhidos, é para todo aquele que crê e se rende. Se essa história tocou sua alma, compartilhe. E deixe nos comentários o que ela despertou em você. Inscreva-se no canal Histórias do Sagrado. Aqui cada palavra é um chamado à eternidade.